De Gênesis, capítulo 2. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Deus tem ministrado na minha vida sobre obediência. A palavra de Deus diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus fez brotar do solo da terra toda sorte de árvores. E aí Deus deu uma ordem a Adão e a Eva para não comeres da árvore que havia ali no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal. E ali, irmãos, em Lucas 4, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Nós vamos ver que Jesus foi atentado. Jesus foi tentado no deserto. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Irmãos, Deus deu uma ordem a Adão, e ele cedeu ao diabo, ao tentador. E Jesus também foi tentado, mas Jesus, ele disse a Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. No livro de Mateus, capítulo 6, 24, a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a dois senhores. Amém? Então, Jesus, ele foi tentado com bens materiais, porque quando Adão cedeu, toda a autoridade foi passada a Satanás. E aqui no Evangelho de Lucas, ele diz aqui, no versículo 6: toda essa autoridade, a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Irmãos, Adão cedeu, mas Jesus não. Aos bens materiais que Jesus foi tentado aqui. Então, irmãos, quando nós, em Mateus, no livro de Malaquias 3:10, Deus diz em sua palavra: entregai os dízimos e as ofertas na casa do tesouro. Irmãos, quando nós entregamos os dízimos e as ofertas aqui, nós dizemos, nós nos revelamos qual é o Deus que nós servimos. Amém? Porque quando nós entregamos os nossos dízimos aqui, nós dizemos que o Senhor, entrego o meu dízimo ao Senhor, porque Tu és o meu Deus, eu sou fiel a Ti. Eu obedeço a Tua palavra. Porque no livro de Mateus 6, 24, ele diz que nós não podemos servir dois senhores. Então nós temos... E quando nós não entregamos os dízimos, nós revelamos a que Deus estamos servindo, irmãos. E no
Evangelho de João, capítulo 12, 48, Jesus diz que nós vamos ser provados, julgados no último dia pela palavra de Deus. Isso é muito sério. Hoje, irmãos, pode ser que não entregamos os dízimos e falamos, tá tudo bem, eu estou bem, não falta nada, irmão, mas haverá um julgamento lá no último dia, irmãos. Isso é muito sério. Então, se entregamos ou não entregamos dízimos, a palavra, nós revelamos a que Deus estamos servindo. Amém? E a oferta, que diz também em Malaquias, no capítulo 3, que devemos entregar as ofertas. E ofertas são sementes, irmãos. E toda semente, ela se multiplica. E eu fico assim muito impressionada de ver os pés aí de mexerica, os pés de laranja, todos carregados de ameixa, que a gente vê aí, né, no Japão. Que coisa linda, aqui essa multiplicação. Agora imagina quando semeamos no reino de Deus. A Bíblia diz em Lucas 6,38 que dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E em 2 Coríntios 9, a Bíblia diz que quem semeia com fartura, com abundância colherá. E a Bíblia também diz que vamos colher a 100 por 1. Então, se nós semeamos pela cura de um ente querido, por alguém, a cura vem 100%, que a Bíblia diz que vamos, colher 100 por 1. E se nós semeamos por transformação, conversão do esposo, da esposa, de alguém da família, um parente, nós vamos colher 100 por 1. Porque o colher 100% é colher na totalidade, irmãos. Porque Deus é todo poderoso. E a primícia, irmãos, está lá no livro de Ezequiel 44:30. Vamos abrir? Primícia, Ezequiel 44:30. Irmãos, eu tenho muito testemunho desde quando comecei a primiciar, como diz aqui a palavra do Senhor. O melhor de todos os primeiros frutos, de toda espécie, de toda oferta, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Amém, irmãos? Eu tenho recebido muitas bênçãos. Essa bênção que Deus fala aqui em sua palavra, eu tenho recebido na minha casa, no Brasil. Graças a Deus, toda vez que eu ligo, eu só ouço bênçãos. Amém? E vou contar uma. Semana passada eu liguei para o Brasil e a minha mãe já tem 70 anos e ela sempre faz aquele exame de rotina. E ela foi ver como estavam os ossos dela. E disse que ela fez o exame e o médico ficou assim impressionado e falou: "O que a senhora faz?" "Por quê, doutor?" Aí ele falou assim: "Nossa, o osso da senhora tem muita vitamina." Eu vejo assim a fidelidade de Deus quando somos fiéis com Ele. E Ele cumpre o que diz. E tem muitos outros testemunhos que Deus está abençoando a minha casa. E todo dia primeiro, porque a primícia, ela é assim. A primícia é o primeiro dia do mês. Quando nós trabalhamos, aquele dia é do sacerdote. Amém? Então, esse mês, dia 1º de agosto, eu me levantei, me troquei e fui orar. Fui louvar a Deus, agradecer por aquele dia. E falei: "Senhor, obrigado por esse mês de agosto que começa hoje. Hoje é dia 1º, é o dia da primícia." E fui orando, fui trabalhar. Irmãos, faz uns 2 meses que eu não estou tendo zangueô. E no dia 1º, eu tenho consciência, irmão, a gente tem que fazer as coisas com entendimento. E aquele dia, eu estou trabalhando, e o dinheiro daquele dia é do sacerdote. E naquele dia, irmãos,
Eu trabalho consciente, esse dia é da sacerdote, porque está na Bíblia. É bíblico, eu sou obediente. Graças a Deus. Aí veio o líder e falou assim: ah, você pode fazer 2 horas hoje? Eu falei: ai, faço. Aí eu falei assim: olha, esse dia que é o dia da primícia, ele me deu zangueô. E Deus ministrou no meu coração e falou assim, para honrar a sacerdote. E aí no livro de João, Evangelho de João 10:26, Jesus diz: aquele que me serve, o Pai honrará. Amém? E a Bíblia também diz que nós vamos receber dupla honra. Irmãos, esse nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel. Há um louvor de infantil, de criancinha diante do trono, que ela fala assim: obedecer a Deus é sempre o melhor, porque Ele é fiel e Ele cumpre o que diz. Amém, irmãos? Então, que guarde essa palavra no coração de vocês, que Deus nós estamos servindo. Até quando a irmã dirigiu o culto, ela abriu ali em 1 Reis e Elias fala para o povo: quem que vocês vão servir, Baal ou a Deus? Olha, eu falei: nossa, Deus se confirmando, né? Amém, irmãos? Então vamos ofertar nesta hora, vamos semear no reino. Tem um envelope aí, irmãos. Pegue a sua semente, dê nome à semente, irmãos. Se é cura, se são vidas salvas, se é pela família, pelo esposo, a esposa, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Vamos colocar em pé. Vamos agradecer, vamos orar pelas suas ofertas. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor amado, pela tua palavra. Te louvo, Senhor, pela tua fidelidade. Meu Deus, toma, Senhor, essas sementes. Abençoa, Pai, essas sementes. Abençoa os dízimos, as ofertas. Pai, as primícias. Em nome de Jesus te louvamos, Senhor, porque só o Senhor é Deus. E o Senhor, Pai, vem lhe pedir, Pai, que o Senhor venha multiplicar 100 por 1, meu Deus, essas ofertas. Em nome de Jesus. Amém. Podem vir, irmãos, ofertar. Amados, vamos dar uma oferta de aplauso ao Senhor por esse tempo, pela semente, a palavra, que é a verdade, o instrumento de Deus em nossas vidas. Gostaria só de deixar um aviso. Quantos aqui estão felizes? Parece que você não está, não. Quantos aqui estão felizes? A Bíblia diz que vale mais um dia em sua casa do que 1000 em outros lugares, amém? Você tem que se alegrar porque você está na casa do Senhor, diga amém. E passou um feriado, tá todo mundo queimado, né? Meio cansado, né? Mas nós nos alegraremos sempre na casa do Senhor, porque é o melhor lugar, é o lugar mais seguro, é onde nós somos desafiados a grandes sonhos, grandes conquistas. Você será um grande líder, diga amém. E para você ser um grande líder, você precisa fazer discípulos, amém? E quantos aqui querem ir para o encontro tremendo que não foram ainda? Eu desafio você, Carol, para chegar lá só os incomuns, diga amém. Você vai estar lá conosco, tem ali o Rodrigo, né?
E mais o Sérgio. Todos que não foram. Quem não passou no encontro tremendo? Levante a mão assim. Olha ali, Anne, né? Anne. Vai ser show, Anne. Já voou alguma vez? Não? Então lá você vai voar com o Senhor. Diga amém. Vamos aplaudir por esses encontristas que vão para o encontro. Amém? Dia 27, 28 e 29 de setembro nós teremos o encontro. Tá bom, vai. O encontro é? Tá vendo? Unanimidade. Não tem como, Carol, você não ir. Amém? Então dia 27, 28 e 29, você faça já a sua inscrição. E você que tem uma multidão aí na sua célula, já leva aí as inscrições, elas estão ali no fundo. Você pega, leva lá, preenche, ok? Já efetua o pagamento para que nós possamos ir ao local, já alugar e já preparar, amém? Posso contar com a igreja? Glória a Deus. Mas antes disso, no dia perfeito, né? Que é um número perfeito na Bíblia. No dia 7 teremos... Tem umas mulheres que acho que não estão aqui hoje. Dia 7 será? E vai ser? Ficaram pensando, né? Vai ser tremendo, sobrenatural. Vai ser cheio da glória de Deus aqui, amém? Você vai trazer quantas pessoas? No mínimo 3. E os homens? Vai lotar essa igreja só de mulheres. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por essa conquista que nós vamos ter já. Em agradecimento. Porque melhor que a vida é o amor do Senhor. Melhor que a vida é a salvação que Ele nos concedeu na cruz do Calvário. Amém? Vamos agora receber o nosso apóstolo do avivamento, apóstolo William Borges Queiroz. Dê um aplauso ao Messias e um grito de vitória. Olha só, eu vou falar uma coisa muito forte hoje. Eu queria liberar as crianças. Por favor, as crianças. E eu queria que os discipuladores vissem quem é o seu discípulo que não está aqui hoje. Ligasse para ele na hora de terminar. E procure saber dele se ele não estava aqui domingo passado, para ele entender que o feriado é um momento que ele teve, mas domingo é dia de ritual de honra. Diga, ritual de honra. Ritual de honra é ir para a igreja para congregar e adorar aquele que vive para sempre. Amém? Amém, amados? Diga assim, domingo, 5 da tarde, você deve estar aqui para o ritual de honra. Deu para entender? Diga amém. As mulheres, dia 7 de setembro é a rede, é 7 de setembro? Ok, vou falar uma coisa para você que Deus estava falando comigo. Você sabia que foi nesse dia que o Brasil declarou independência? Na independência, irmã, nesse dia não é independente do marido não, você que é casado. Esse é um dia profético. Para nós brasileiros é um dia extremamente profético, porque foi o dia que Dom Pedro I, lá no Rio Ipiranga, em São Paulo, eu passei por lá agora. Falei, poxa, a primeira vez que eu venho aqui é onde fica a semente de vida lá em São Paulo, no Ipiranga, o bairro Ipiranga. E foi ali naquele rio Ipiranga que Dom Pedro I disse, independência ou morte. Eu quero dizer, vocês mulheres, será um dia muito profético. A apóstola Márcia deve estar bolando alguma coisa, porque será um dia de uma independência sobre qualquer pecado, sobre qualquer argumento na sua vida. Será um dia profético. Você deve trazer as pessoas, olha, é um dia extremamente profético, e você deve fazer um esforço, porque a nossa expectativa de encontro agora, tremendo, é de 20 pessoas. Logicamente, se tiver 30, nós vamos fazer um encontro com 30. A gente agora está cheio de barraca na igreja. A gente põe as barracas para os obreiros trabalharem, os pessoal dos servos, e a gente põe ali todo mundo para passar no encontro. E eu sei que se tiver lá 20 e tantas mulheres, será um encontro só de mulheres, porque não compensa nem a gente fazer junto. Amém? Isso seria muito bom. Um encontro só de mulheres seria extremamente poderoso. Amém, amadas? Então vamos trabalhar para que esse dia seja real e poderoso. Amém? A outra coisa que eu quero falar é o seguinte. Semana que vem, cadê o Eric?
Semana que vem nós já vamos estar com as fichas dos 12 casais, no máximo 12 casais que querem fazer renovação de votos. Olha, o meu conselho, principalmente para 12 que não é casado na igreja, que participe. Por quê? Porque se seu discípulo chegar em você e falar assim: ah, mas está falando de casamento, mas você não é casado, você vai ficar no vácuo. E eu já convenci um casal nesse argumento, porque já aconteceu. Então, você deve participar, porque vai ser um momento profético. Nós vamos ver aqui as mulheres entrando primeiro na igreja, porque a mulher representa a igreja. E o homem? Messias, Jesus. Amém? Então nós temos vários atos proféticos. E você que é só casado no civil, você deve fazer. Apóstolo, eu sou juntado com meu marido. Não pode, porque você está em pecado. Ah, mas a gente mora muitos anos. Não pode, você tem que casar no civil. Inclusive, todas as pessoas que forem casar, junto com a inscrição, você tem que ter a cópia do seu certidão de casamento. Amém? Nós vamos fazer tudo debaixo da legalidade. Amém, amados? Ontem, acho que foi ontem, foi lá no outro passeio que eu saí, os irmãos foram junto comigo. Eu disse assim, que nenhum 12, nenhum homem de Deus, mulher de Deus, discípulos, líderes de célula, esses meninos que são trabalhadores da seara do Senhor, cuidado onde você está impondo as suas mãos. Você não pode ser leviano com a unção que Deus colocou sobre você. Está dando para entender isso? Cuidado onde você põe a mão, onde você abençoa. Se você abençoar algo que não tem legitimidade, você está se destruindo. Você está dizendo que você é uma criança. E eu vou falar agora de um assunto muito interessante, e você vai entender. Olhem para mim, você vai entender por que eu estou falando isso. Existe uma tribo de Israel que foi gerado pelo patriarca, que não mais faz parte das tribos de Israel no livro de Apocalipse. Eu vou repetir. Existe uma tribo de Israel do patriarca Jacó, que está no livro de Gênesis, mas quando você lê o livro de Apocalipse, ele não está lá mais. Ele foi substituído. E por que foi substituído? Porque perdeu, olhem para mim, perdeu a visão daquele que vive para sempre. Para mim, os maiores cegos são aqueles que não querem ver. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: alguma vez você fingiu que estava vendo uma coisa e fingiu de cego? Você está vendo e fingindo que não está vendo? Olha, mulher é craque nisso. Porque mulher é o seguinte: ela passa o olho na pessoa que está com a roupa e fala assim: metida. Diz que mulher não gosta nem de ser jogador de futebol. Você viu que o futebol feminino demorou muito tempo para desenvolver? Porque elas não gostavam de vestir a mesma roupa. Pensa a mulher chegando no lugar, a mesma chuteira, o mesmo short, a mesma camisa. Para ela é um absurdo. As mulheres não gostam. Homem não. Você vai ver que tem o Everton mesmo, aquela gravata ali, ó, tem 10 anos. Ele usa a gravata, não está nem aí. A gente compra as gravatas na Coreia, tudo parecido, tudo igual. A gente não se importa. Mas mulher, ela tem infarto. Então tem coisa que mulher finge que não está vendo. É um perigo isso. E a gente vai descobrir que essa tribo, ela foi removida do livro de Deus. Isso é muito sério, cara. Porque eles se negaram a olhar para aquele que deu vida, deu existência e fez deles
uma nação, porque as 12 tribos de Israel representam 12 nações sacerdotais. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 49. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis 49. Gênesis 49. Eu queria ler já o texto dessa tribo, para que a gente já pudesse falar sobre ela. Gênesis 49, abra sua Bíblia. Quantos querem ser abençoados hoje? Diga amém. Amém. Aleluia. Gênesis 49. Olha o que o patriarca Jacó, no leito de morte, diz sobre essa tribo. Ele está falando dos filhos. Versículo 17 diz o seguinte: Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Baixa a sua cabeça. Pai, obrigado pela tua palavra. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça em mim. Eu lhe peço, Espírito Santo, que a tua palavra alcance os corações, consolide nossas vidas no projeto maior que o Senhor assim estabeleceu. Nesse momento, Senhor, importa agora que eu diminua, que o Senhor cresça em mim. Anula qualquer sofisma, qualquer argumento. Quebra os grilhões, destrói fortaleza. Pai, envia uma milícia de anjos com espada desembainhada em volta desta igreja, em volta deste lugar, em volta dessa cidade. Nós agora anulamos qualquer legalidade satânica para estar aqui. Eu repreendo vocês e mando que vocês saiam, em nome de Jesus. E convidamos a Ti, ó Espírito Santo, Espírito de Deus, que é amigo, que é consolador, que é consolador, operante em nosso coração. Venha Espírito Santo, venha Espírito Santo, venha a esse lugar. Salve pessoas, quebra grilhão, destrói todo engano. Que sejamos agora conectados a Ti, Espírito Santo. Que a nossa concentração esteja em Ti, meu Deus. Que os 12 agora entenda se o seu coração já é um coração de alguém que é dividido. Meu Deus, veja agora o discípulo, meu Pai, que está passando um momento difícil e que ainda não entendeu que ele foi chamado para vencer. Em meio a deserto, ele foi chamado para conquistar. Em meio a tormentas, ele foi chamado para Te adorar. Em meio à confusão, ele foi chamado para ser legal no meio do Teu povo. Abre os nossos corações proféticos, a nossa mente. Toda a cegueira espiritual agora, em nome de Jesus, caia. Toda a mente passiva caia. Que todo espírito de engano saia. E que a presença do Eterno nos tome agora. E sejamos cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Diga um amém. Diga um amém. Em Gênesis 49, versículo 3 a 27. Só escrevam. As tribos são Rúben, Simeão, Levi, Judá, que é a tribo que veio o nosso Messias, Zebulão, Isacar, Dan, Gad, Assé, Naftali, José e Benjamim. Quando você lê Apocalipse capítulo 7, do versículo 4 a 8, você vê Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Isacar, Manassés, Gad, Assé, Naftali, José e Benjamim. Manassés não está no livro de Gênesis, mas ele está no livro de Apocalipse. Por quê? Essa foi a minha pergunta. Porque uma tribo de um povo legal, que saiu das entranhas do patriarca Jacó. E a gente vê um homem
uma tribo que nasceu através de José, e ele toma o lugar de Dan, que é um filho legítimo. Eu vou falar uma coisa para vocês hoje, que eu quero que vocês pensem. Por favor, preste atenção no que eu vou te dizer. Toda a nossa vida, toda a nossa direção é para aquilo que tem sentido. Queridos, eu posso ser um homem divertido, eu posso ser uma pessoa engraçada, eu posso ser uma pessoa de relacionamento, eu posso brincar. Hoje nada me impede de ser eu. Nada. Nada me impede de ser William, de ser Lila, como a minha mãe me chamava. Porque eu tenho um nome, mas eu tenho um nome carinhoso. Minha esposa me chama de nego, meus filhos me chamam de pai, meus discípulos me chamam de apóstolo, outros me chamam de pai. Mas a minha mãe me chama de Lila, minhas irmãs me chamam de Lila. Para cada pessoa eu sou alguém. Para cada circunstância eu sou uma pessoa. Mas eu não posso deixar de ser quem Deus me chamou para ser. Eu nasci para vencer. Eu nasci para mudar uma história. Eu nasci para ser bênção. Eu nasci para viver o propósito de Deus. Está dando para entender isso? Você pode ser qualquer pessoa, mas você não pode anular aquilo que Deus te chamou para ser. Tem coisas que ela não tem concordâncias, mas existe um elemento que Deus criou que chama obediência. Hoje a Yumi, ela ministrou, meu Deus, que tremenda revelação, que tremenda. Uma pessoa que sai de casa sabendo que aquele dia é o dia do sacerdotal na vida dela. Ela saiu de casa dizendo, esse é o dia sacerdotal. Hoje vai ser diferente. Quem tem entendimento profético diz, hoje é um dia sacerdotal. Mas para outras pessoas que não entendem, vai fazer zangueô para dar para o pastor, para a pastora, que negócio doido é esse? Cada pessoa tem uma reação diante da verdade. Você sabe o que é verdade? Marcela, sabe o que é verdade? É o que você pensa, o que eu penso e o que é a verdade. A verdade, ela tem três direções. É o que eu penso, o que você pensa e o que é a verdade. E todos aqueles que encontram a verdade são libertos. Digam amém. A verdade é uma libertação. O que é verdade? A tribo de Israel, Dan, meu Deus, você sabe, se você ler o livro de Gênesis e você for lendo o livro de Êxodo, e você vai vendo a história até chegar em Juízes, Dan é uma nação poderosíssima. Dan era filho de Bila, não era filho de Raquel. Bila era serva de Raquel, e Raquel não tinha filhos. E aí ela chega para Jacó e fala assim, entre na minha serva, a possua, e o filho que sair dela vai me tirar a vergonha. Bila dorme com Jacó, tem um filho, Raquel pega e celebra aquela criança. Mas aquela criança nasceu de um patriarca, mas não nasceu de uma esposa legítima. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Tem coisas legítimas que começam a entrar na falsidade e acabam vivendo aquilo que gosta. Ninguém aqui nasceu para ser prostituta ou prostituta. Ninguém nasceu aqui para ser uma adúltera ou um adúltero. Ninguém nasceu aqui para ser infeliz. Ninguém nasceu aqui para ser derrotado. Ninguém. Você nasceu para ser vencedor. Diga amém. A vida de derrota é a falsidade daquilo que você acredita. Eu posso viver uma vida derrotada por acreditar em coisas que não são verdades. Dan era um filho que, quando Moisés lidera o povo de Israel no deserto, Dan se torna uma poderosa tribo de Israel. No dia da guerra, quando Moisés foi contar, a tribo de Dan era a segunda tribo mais poderosa.
tinha muito mais homens para lutar. Tem uma coisa muito interessante na tribo de Dan. Foi na tribo de Dan que nasceu Sansão. Aquele homem que matava as pessoas, ele matou 3.000 homens com uma queixada de jumento. Dan foi um povo poderosíssimo nas tribos de Israel. Mas Jacó, no dia do leito de morte, ele vai abençoar os seus filhos. Você vai ver que as palavras para algumas tribos ali, você fala assim: meu Deus, que palavra. Quando ele vai abençoar José, ele diz: você é um râmero frutífero. Quando vai abençoar Dan, ele fala: você é uma serpente no deserto. Quem que quer ser râmero frutífero? Quantos aqui quer ser râmero frutífero? Serpente no deserto. Levante a mão. Eu tinha discípulos aqui que criava cobra em casa. Aí uma cobrinha, ela é boba, uma piton. A cobra que você cria hoje, que é pequenininha, ela é exótica, né? Essa palavra é exótica, que eu nem vou falar para você o que é essa palavra. O que é exótico hoje, é bonito, até para brincar. Quando você cria, ela se torna o seu inimigo maior e te mata. Semana passada nos Estados Unidos, oh meu Deus, um prédio de apartamento. Não tem esse prédio de apartamento que em cima é 3 andares, são apartamentos, embaixo é tipo um 7-Eleven aqui no Japão, já viram? Já viram? Nos Estados Unidos, um prédio de 3 andares com apartamento. Embaixo tinha uma loja de animais exóticos. Tinha uma piton, 7 metros. Ela escapou, ninguém sabe como. Entrou na tubulação do apartamento. Quando ela sai da tubulação, 2 crianças, um de 3 e outro de 5, dormindo junto, 2 meninos. Ela mata as 2 crianças. Quando o pai chega, as crianças roxa, morta. Que tragédia. Eu tenho 3 filhos. Eu vou ensinar uma coisa para vocês, nunca se esqueça. O diabo nunca te ataca quando você está acordado, só quando você dorme. De vez em quando eu queria soltar umas pitons aqui quando tem gente dormindo, quando eu estou pregando. Estou pregando aqui, solto do bolso, joga aqui, está dormindo fulano. O que é isso? Que é isso? Já não dá mais tempo, está esmagando. Não trate o diabo, o seu inimigo, como um animal exótico. Sabe aquele pecadinho que você guarda? Ah, ninguém sabe. Hoje a serpente da nossa vida chama-se internet. Tem discípulos que não estão vindo para a igreja porque colocou a internet em casa. Eu já vi gente perdendo horas e horas e horas com jogo, com isso. É a serpente. Quando a pessoa acordar, a vida se foi. Tem muita gente dormindo. Dormindo no tempo. Dormindo no relacionamento. É a serpente matando. Jacó foi abençoar o filho e disse: você é a serpente no deserto, e você vai morder o calcanhar do cavalo. O cavalo é o que transporta, o que está te dando velocidade. Você vai morder e as pessoas vão cair para trás. Meu Deus do céu, como que pode? Você nunca vai receber uma bênção daquilo que você não pode ter. O que faz você receber uma bênção é aquilo que o teu coração está aberto para receber.
Tem gente pedindo bênção sem se legitimar para receber. Ah, mas nada acontece, as coisas não mudam. Se posiciona. Porque hoje Deus quer colocar o teu nome de ramo no frutífero. Você não vai ser serpente no deserto, você vai florescer no deserto. Você vai prosperar no deserto. Você vai conquistar nos momentos difíceis. Se posicione, porque hoje Deus vai derramar essa chuva sobre nós. Estava em Gênesis, mas no Apocalipse ele não está. Foi substituído. Meu Deus, por quê? Tem alguma coisa errada. Tem teólogos estudando para quebrar o argumento. Não tem como quebrar esse argumento. O que está na Bíblia, está na Bíblia. Ele não faz parte. Olha, a Bíblia no Apocalipse fala das 12 portas, que significam as 12 tribos de Israel. Dan não está lá. Você sabia que o 12, ele é abridor de portas? Todo 12, ele abre portas. Se eu tivesse numa igreja celular, eu colava num 12. Porque mesmo que o 12 seja um cara difícil, uma mulher difícil, ele tem legitimidade para abrir portas. Porque na Bíblia 12 abre porta. Ele é uma porta ornada. E tem pedras, estão nas portas. O 12 é aquele que ele tem legitimidade para liberar bênçãos. Toda pessoa que é 12, ela é, ou ele é, abençoador de outros. Fique feliz com o seu 12, porque ele é um ramo frutífero que vai abrir portas de bênção na tua direção. Eu conheço pessoas que chegou na igreja, só Jesus na causa, e colou num 12, hoje é um menino abençoado, prospera. Porque tem entendimento profético. O entendimento profético, eu estava falando para o Jacob, falei: Jacob, toda igreja que não tem visão profética morre, ela nasce para morrer. Você já viu que tem gente que nasceu para morrer? Você conhece gente que nasceu para morrer? Diga alguém para mim que morreu com 18 anos nas drogas. Eu disse para o Tiago, cara, Deus te tirou da cova, mano. Tem umas coisas, às vezes assim, eu ponho o olho na pessoa, ponho os olhos na pessoa e falo: cuidado com a tua vida que está assim, assim, assim. O último, eu já contei para você aqui na igreja. Eu fui falar com um menino aqui. Eu disse assim para ele: olha, o teu tempo acabou. Ou você se arrepende agora nessa cadeira, ou daqui 30 dias a casa vai cair. 30 dias depois, ele estava gritando meu nome porque a polícia prendeu ele. Isso eu tenho uns 2 anos. Esses dias eu encontrei com ele na beira do rio. Tu saiu? Foi. Saí. E agora? Como assim agora? O que você aprendeu na cadeia? Porque na verdade você ia morrer. Ele estava numa turma aí quando mataram um japonês em Nagoya. Ele estava. Só que ele foi preso por outra coisa. Ele disse: não, agora eu estou aí. Se a circunstância difícil não te ensina nada, no inferno não tem como mais. Você sabe por que é bom a circunstância difícil? Porque a circunstância difícil é um aviso. Você sabe que Jesus é a nossa nave. A gente, aqui no Japão, com a nave, você põe um ponto, você põe lá um endereço, você vai naquele lugar. A Bíblia é o nosso navigation. Ela nos leva para lugares. Mas tem gente perdido. E quando a gente fala assim: que aquela situação te ensinou? Não, eu estou aí, eu vou tentar a vida de novo. Como? Se você não sabe dizer o que aquele problema difícil te ensinou, aquele momento difícil te ensinou, isso quer dizer que você vai voltar para lá de novo. Só que a Bíblia diz que o segundo estado vai ser pior do que o primeiro.
todo erro cometido de novo, ele fica pior. E a Bíblia diz que Dan foi removido. Agora, qual foi o motivo, apóstolo? Qual foi o motivo? Qual foi o motivo que Dan não estava mais? Eu vou te dizer. Primeiro, é que um dia a tribo de Dan foi chamado para uma guerra, para dizimar o povo de Israel, um povo inimigo de Israel. Sabe o que o povo de Dan disse? A gente não vai não. Como é que é o negócio? A gente não vai. Olha aqui para mim. Nós somos uma igreja profética. Quem crê nisso, irmão? Quem quer que a gente seja uma igreja profética? Você sabia que é tão importante você seguir o seu líder? Eu vou te dar o texto para você ler depois. Você vai poder estudar isso. Está lá em Juízes 5:17, 5:20. Pode ler todo o livro de Juízes 5. Dan fez pouco caso. A batalha era contra Cícera e o seu exército poderoso. De todas as tribos veio um batalhão para engrossar as filhas de Israel, menos a tribo de Dan. Deixa eu te falar uma coisa. Ontem, por um acaso, eu estava contando para os meninos, para as irmãs, nós estávamos se divertindo lá, e eu fui brincando, dizendo para elas assim: olha, o fulano chegou na igreja assim. Aí eu contei o caso do Tiago, o Tiago Freire. O Tiago Freire, irmãos, falava mal de mim. A nossa igreja trouxe ele do Brasil, ajudou aqui essa magricela. A magricela vinha aqui 5 horas da manhã para orar, 7 horas da manhã para orar. Aí ele foi e ficou numas erradas. Mas eu entendo, porque era falta de maturidade. Mas um dia, a Yumi falou para mim que estava revoltado. Falou para a apóstola, revoltada, porque o Tiago estava falando mal. Aí eu chamei o Tiago Freire. Ele entrou na minha sala, eu peguei uma folha branca e fiz um Y, assim e assim, e uma pista. Eu disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, porque eu sei que eu sou um pastor muito difícil para andar junto. Eu sei que sou. Eu sei que sou, irmãos. Eu sou uma pessoa difícil como marido, eu sou uma pessoa difícil como pai. Eu sei. Mas a cada dia Deus está me dando melhorada. Porque eu creio que Deus muda pessoas. Aí eu disse assim: olha, se você pegar essa direita aqui, eu não vou pegar no teu pé, eu não vou falar nada. Você lembra disso, né? Eu não vou te falar nada. O que você fizer, eu não vou falar nada. Mas no dia mal, tu tá só. Mas se você pegar esse caminho aqui, eu vou falar tudo que eu quero falar, eu vou dar uma lavada em você, vou dar bronca tudo. Mas no dia das tuas guerras, eu tô junto com você. Qual que você prefere? Qual que vocês acham que ele preferiu? Isso tinha um quê? Um mês você tinha chegado no Brasil? Qual que vocês acham que ele preferiu? Com um mês de igreja. Me digam. Ele preferiu sem discipulado ou com discipulado? Com o quê? Com o discipulado? Foi. Por que uma pessoa fala mal e você confronta e fala você está só? Ele prefere o lado difícil. Porque por mais que você goste de ser uma pessoa que você não é, diante da dificuldade você sabe que sozinho você não vence. Nós precisamos lutar as guerras dos outros. Eu não estou dizendo que você deve fazer como o rei, me falha a memória o nome dele, que entrou numa guerra que não era dele. Não é isso. Todo discípulo dessa igreja é discípulo de um 12 que é meu discípulo. E nós caminhamos para lutarmos as guerras do Senhor, amém? Mas tem guerra do Senhor que é só da Marcela. Nós temos que formar e ajudar. Tem uma guerra aqui que é do Tiago Freire. Nós temos que ir ali e lutarmos junto. Sabe o que Dan fez? Disse assim: ó, não vou entrar nessa guerra não. Como é que é? Essa guerra é do Senhor, mas a gente não quer. Como é que você diz não para a guerra de Deus?
Como é que você diz não para os objetivos do Senhor? Irmão, tem pessoas que não se importam. Não se importa. Nós tivemos um teste um dia desse. Nós tínhamos aqui uma irmã na nossa igreja que falava mal de todo mundo da igreja. Tinha uma língua enorme, fofoca, mentira. E aí o médico foi fazer um exame nela. Ela estava passando mal, ela estava com câncer. E aí a apóstola Márcia veio falar assim para mim, falou assim: William, o que a gente faz? A gente larga para lá? Porque no meu coração, William, eu sei que a gente já sofreu na mão dessa mulher, mas Deus está falando para mim orar por ela. Eu falei: Gotoso, mesmo a gente não gostando, a gente tem que orar. E a gente orou, irmãos, orou. Você sabia que depois o médico tirou lá um bolo lá de dentro dela e descobriram que aquilo não era nada? Não era câncer maligno, não era benigno. Era um monstro que nasceu e Deus dissipou. Quando o médico tirou, falou assim: isso aqui não é nada. Um milagre aconteceu. Porque no dia da guerra, todos nós temos que nos unir para clamar e para dizer: Jesus, salva essa pessoa, porque ela precisa de ti. Nem está com a gente mais. E a gente faria de novo? Faríamos. Se Deus está envolvido, todos nós temos que lutar aquela causa. Amém? Mas dança que eles fizeram, a gente não vai nessa guerra não. A gente não está nem aí. E não foram. Você pode dizer não para o Tiago, você pode dizer não para o Cláudio, você pode dizer não para a Miuque, você pode dizer não para a Carol, mas para Deus você não pode dizer não. A gente não pode dizer não para Deus. Se Deus está no negócio, nós temos que ajudar. E Dan disse: a gente não quer. A gente quer saber. Não estamos nem aí. E aí o coração de Deus se entristeceu com aquela tribo. Qual foi a outra coisa? Tem muitas coisas, mas vou falar só duas. Teve uma outra coisa que aconteceu. Eu não sei se você está captando aí o que Deus está falando com você. Primeiro, não foi para a guerra das outras tribos, a guerra que era de Deus. Foi o segundo erro de Dan. Foi o primeiro erro. E o segundo erro? O segundo erro foi querer algo que Deus não quis dar. A Bíblia diz que Dan, a tribo de Dan, no dia da repartição dos territórios de Israel que foram conquistados junto com Josué, a Bíblia diz que Dan não gostou muito do pedaço, porque eles ficaram apertados entre uma tribo e os filisteus. Eles não gostaram. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a espiar a terra fora dos limites da promessa. Ei, eu vou falar um negócio aqui poderoso, hein? Eles começaram a olhar as terras, espiar terras que estavam além da promessa de Deus. Eles encontraram um povo pacífico. Eu disse o quê? Não tinha armas, não tinha inimigos. Era um povo que vivia cada um na sua. Dan, a tribo de Dan viu aquela terra, quis aquela terra, não pediu autorização de Deus, pegou um sacerdote que era idólatra, porque nem todo pastor é homem de Deus, nem toda pastora é mulher de Deus, nem todo apóstolo é homem de Deus, nem toda apóstola é mulher de Deus. Quer saber bem de um apóstolo, de um pastor? Veja primeiro quem ele obedece e veja a família. Pegaram um sacerdote idólatra, cheio de deuses, colocaram como sacerdote do exército, porque Israel só ia para a guerra quando tinha um sacerdote junto, para saber o que Deus falava. Pegou aquele povo pacífico. Eu disse o quê? Eles não eram de guerra, e Deus não tinha autorizado. Eles foram lá e mataram todo aquele povo e ficaram com a terra. Nessa minha Bíblia aqui, ó, essa Bíblia minha aqui, eu estava olhando o mapa, e a gente vê aqui, ó, eu não sei se vocês conseguem esse mapa aqui, ó.
E coloca aqui na tela para mim. Dan está aqui em cima e Dan está aqui embaixo. Aqui é o lugar que Deus mandou eles ficar, mas tem um pedaço de Dan aqui em cima. Esse lugar aqui não tem promessa de Deus. Apóstolo, o que isso quer dizer? Eu quero dizer o seguinte: quando você quer algo que Deus não te deu, é maldição. Ah, mas eu quero casar com ele. Deus está dizendo não. Mas eu quero. Não, mas eu quero. Não, mas eu quero. Aí no dia mal, posso orar por mim? Não. Quando você quer algo que Deus não te deu, você está dizendo que você é rebelde, você quer fazer do seu jeito. A rebeldia, irmãos, é uma coisa assim: ou você rompe logo, ou você sofre com ele. Porque o rebelde nunca quer obedecer uma ordem de Deus, nunca. A rebeldia é o vírus de Lúcifer. E o povo de Dan disse assim: a gente vai tomar aquela terra lá, não quer nem saber. Não é para vocês pegarem, porque aquilo ali não faz parte da terra que Deus prometeu aos judeus, aos israelitas. Essa terra não faz parte da terra que Deus prometeu a Abraão. Não quero saber, eu quero. Como é que é o negócio? Eu quero. Eu quero. E você sabe, irmãos, que nós somos uma igreja da visão celular no modelo dos 12. De vez em quando a gente pega aqui um líder de 12 que é um Dan. Age como os danitas. Inclusive, você já viu falar de ervas daninhas? Acho que veio dessa tribo. São ervas que são tóxicas. Também Jacó lançou a palavra dizendo que eles são serpentes do deserto. É cheio de veneno. Os danitas eram maldosos, sanguinários, rebeldes. E sabe o que acontece? Deus removeu do livro daqueles que abrem portas. Você pode ver, pessoas tóxicas só fecham portas. Todo homem encrenqueiro, brigador, ele fecha portas. Ele fecha portas de relacionamento, ele fecha portas de crescimento, ele fecha portas de prosperidade. Eles são pessoas que fecham portas. Mas os obedientes, os fiéis, eles são abridores de portas. Você pode ver, você pode ser até um rebelde, mas você só prospera porque tem um 12 abençoado que está sobre você e está dizendo: você vai mudar, você vai ser transformado. O sangue de Jesus vai te purificar de todo o pecado, de toda maldade, de toda perversidade. O sangue de Jesus tem poder. Quem crê nisso, diga amém. Dá um aplauso ao Senhor, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O 12 é um abridor de portas. O 12 é aquele que abre portas. Por isso, ninguém pode andar só. Eu quero ensinar a vocês treinarem obediência. Quando você obedece, você está dizendo assim: eita, vou escancarar uma porta. Todos nós precisamos de alguém para dizer assim: faça assim, faça assado. Mas tem gente que fala assim: eu não quero ninguém mandando na minha vida, eu faço o que eu quero. Pois as consequências serão as mesmas. Porque todo mundo quer fazer o que quer, mas não quer as consequências do fazer o que quer. Você sabe que toda pessoa que é infiel a Deus, ele fecha a porta dentro de casa. Porque quando você diz assim: eu não quero dizimar, eu não quero ofertar, você está dizendo assim que você não precisa de Deus. Porque dizimar e ofertar não é levar dinheiro na igreja. Dizimar e ofertar não é, porque ele por si mesmo, ele é riquíssimo. Mas o dizimar e ofertar é você dizer o que está no teu coração em relação a ele. Você pode ser um rebelde e você não sabe o que é. Pega uma nota de 10 mil,
de milão, pode ser de milão. Fica olhando para ela assim 1 hora. 1 hora depois, se você começar a chorar, é porque você é idólatra e você tem um espírito de mamão. Rejeite. Faça o teste. Você que não tem dinheiro para pagar a conta, você que está desempregado, você que está com a vida ruim, peça alguém em milão, eu te dou. Fica com 1 hora olhando para ela. Se você começar a chorar, o Espírito Santo está lhe convencendo, te mostrando que você é um rebelde. Você gosta de dinheiro. Você sabia que aqui na igreja, aqui, tem um monte de gente que é religioso. São os famosos catogélicos. Eles gostam da música. Eles gostam do ambiente. Eles gostam das pessoas. Ah, eu vou na igreja porque o Jacob abraça a gente. Ele é amoroso. Ah, eu gosto porque, olha, a Mari fala com todo mundo. Eu gosto porque a Sheila, ela fala assim meio carinhosa. Eu gosto do ambiente. Eu gosto do ar-condicionado. Eu gosto daqueles teatros que o Adriano faz. É muito legal. Você acredita que aqui tem pessoas que vêm para a igreja, mas não amam a Deus? Ele fez assim, não ama Deus. Quando a gente não ama Deus, a gente faz o que quer. Quando você diz assim, eu não vou fazer o que meu marido quer que eu faça não, porque eu não concordo. Você é uma serpente. Eu não vou fazer não, porque eu não acho que eu tenho que fazer isso. Você faz o que quer. Os danitas matou o povo. Um povo pacífico, um povo que não tinha feito maldade nenhuma, um povo que nem ameaçou de... Na calada da noite eles foram lá enfiar a espada nos filhos, nos homens, nas mulheres grávidas. Você já viu mulher grávida morrendo? Gente, é horrível. Uma vez eu vi uma mulher que bateu o carro, ela estava grávida, o feto saiu. Não é uma coisa bonita de se ver. Não é, gente. Pensa você morrer sem você ter feito nada. Um povo pacífico. E o povo que era para ser de Deus, que era o sanguinário. Você pode estar na igreja e ser um sanguinário. Você pode dizer que é de Deus e ser mentiroso. Você pode ser de Deus e ser uma pessoa extremamente ruim. Você pode ser de Deus e pode ser uma pessoa que rouba, que mente. Nós fomos brincar na sexta-feira, no sábado, na sexta. Fomos brincar de iSoft. Tem alguém aqui que já brincou de iSoft? Vou convidar você para ir comigo. Você vai ser o refém. Nós brincamos ali com o ímpio. Nós oramos. Depois eu fui lá, agradeci. Mas teve um momento lá que eu chamei eles tudo de mentiroso. Falei, cara, vocês estão mentindo. A gente atira em vocês, vocês não dizem a verdade. Depois eu caí em si e falei, mas como é que o ímpio vai falar a verdade? Ei, alô? Oi. A gente não é acostumado com o mundo. Mas tem pessoas que se assemelham e começam a mentir como eles. Às vezes essas coisas é bom acontecer para a gente saber em que nível a gente está. A gente tem que saber quem nós somos na palavra. Porque essa oração que a Daniela fez hoje, essa é a minha palavra. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Hoje, com essa declaração, antes de começar a pregação, hoje você está entendendo o que a Bíblia está dizendo para você. Você não pode ser uma tribo que tem a essência uma serpente. Você sabe qual é o símbolo da tribo de Dan? É uma balança. É uma balança. Deus, o nome de Dan significa aquele que faz justiça. Quando Raquel pegou, esse menino é a minha justiça, porque só
Lia, que estava gerando filho. Quando ela pegou Dan na mão, falou assim: isso aqui vai me fazer a minha justiça, e o meu marido vai me amar. Grande engano. Se transformou numa tribo que deu as costas para Deus. Mandei uma equipe de discípulos bater na porta de um casal que saiu da nossa igreja, e eles não abriram a porta. A gente sabia que estava lá, eles não abriram a porta. E quando eu estava em casa orando, eu vi um monte de cobrinhas. Sabe essas cobrinhas pequenininhas que a gente vê de vez em quando na rua aí? Quem é que já viu umas cobrinhas pequenininhas na rua? Eu vi umas 4, 5 entrando debaixo da porta. Todas as vezes que você sonhar com cobra, com serpente, com jacaré, crocodilo, ele tem aquilo que chega mais perto, que a gente chama do Leviatã, que é o príncipe do mal das águas. Você sabe que tem um espírito regendo lá em Recife, matando gente, usando tubarão. O Leviatã é um demônio que mata. Quando você sonhar com essas coisas, lembre-se, na hora, dobre o seu joelho, ore e fala: Senhor, todo espírito de engano, todo nível de rebeldia, meu Deus, eu renuncio a esses espíritos, para que eles saiam. E veja onde está o argumento da tua vida. Porque se você não crê que a sua vida é espiritual, você vai viver o nível da tua alma. E está cheio de pessoas aí fora vivendo uma vida miserável, vivendo uma vida de tristeza, de amargura, casamentos divididos, filhos perdidos. Porque, Tiago, a pior desgraça de uma família é perder um filho para as drogas. É perder um filho como uma aberração aí fora, que é chamado homossexualismo. Porque os pais estão tão cheios de demônios que eles estão aceitando a homossexualidade dos filhos, e eles não estão lutando. O homossexualismo está destruindo as famílias, e as famílias estão dizendo: ah, então eu vou aceitar, porque a Daniela Mercury disse que ela falou agora que ela agora é homossexual, então ela disse que é uma coisa normal, então tudo bem para mim. Ah, então, sabe, aquele cara do Menudo falou que ele é homossexual e ele está super bem. Quem sabe o meu filho não vai ser alguém assim do Menudo e ele vai fazer sucesso para ganhar muito dinheiro. Aí tirando ele da pobreza. Mas ele vai ser gay. Ah, mas eu acho que não tem nada a ver. Se você não vê o pecado do jeito que Deus vê, você terá consequências terríveis. Lá no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que a tribo de Dan não fazia mais parte. Não fazia mais parte. Cadê a tribo de Dan? Em Apocalipse, João, na ilha de Patmos, tendo a visão da cidade celestial, tendo a visão do lugar que vamos morar com o Messias. Nós vamos ver o próprio Pai, Abba Pai. Nós vamos estar ali com homens que a terra não era digna. Nós vamos ver o profeta João Batista, nós vamos ver o profeta Moisés, nós vamos ver aquelas mulheres tremendas que aceitaram o ministério do marido. Nós vamos ver essas mulheres guerreiras. Nós vamos ver Débora. Nós vamos ver Sara, a patriarca. Nós vamos ver essas mulheres tremendas. Vamos conversar, vamos sentar mesmo para comer pão, tomar café brasileiro. Mas a Bíblia diz que uma tribo não vai estar lá. Dan. Como eu posso nascer na bênção e sair da bênção?
pode ser uma pessoa boa hoje e amanhã não ser contado como aqueles. Eu lembro uma vez, eu coloquei meu quichute, né? Porque lembra do quichute? Eu ia jogar bola. E foi a primeira vez que eu coloquei o uniforme do time. Então eu estava me achando um cara da seleção brasileira. E eu me preparei todo e fiz aquele negócio assim, ó. E aí eu me preparava para jogo. Eu fazia um negócio assim, me preparando. Aí o técnico chamou: fulano de tal, e eu lá. Legal. Fulano. Fechou os 11. Aí eu: vocês sentam aqui e espera. Mas mantém o aquecimento, que você pode entrar a qualquer hora. Eu mantive o aquecimento o jogo todo e não joguei. Pensa um cara almático. Pensa um cara arrasado. Aquele uniforme que eu coloquei, ele virou uma tragédia para minha vida. Porque tem coisas que não nos faz ser escolhido. Tem coisas que a gente faz para Deus que não nos torna uma pessoa escolhida. E aí eu fiquei triste, fui para casa. No outro jogo eu fui de novo, fui reserva. No outro jogo eu fui reserva de novo. Aí eu cheguei para o técnico, eu nunca me esqueço disso. Eu disse assim para ele: eu não vou jogar. Já são 3 jogos. Era um campeonato de 20 times. Ele disse assim: o seu problema, William, é que você treina muito bem, mas na hora do jogo você treme. Você não é a mesma pessoa na hora do treino. Porque eu treinava, eu fazia gol, eu fazia mais gol do que o cara que era o centroavante. Nunca me esqueço o nome dele, que era o meu inimigo, Paulo Henrique. Cara metido. Na escola ele era metido. Ele namorava as meninas tudo. Eu não namorava ninguém. Era um cara extremamente assim. Ele chegava assim com pompa, rindo, falso até a desgraça de falso. Na hora do time o nome dele era o primeiro: Paulo Henrique, fulano, Beltrano, ciclano. Eu não vou jogar. Ele disse assim: você tem que jogar como você treina. E eu sentei no banco. E um dia, irmão, fui para um cantinho e eu lutando para as lágrimas não sair. Alguém aqui já lutou para não chorar? Levante a mão. E eu lutando para não chorar, irmão, lutando. E as lágrimas saindo. Você não pode chorar se os caras verem. E aí eu treinava e nada. No quarto jogo eu entrei faltando 15 minutos. E eu entrei para jogar contra o time de um menino chamado Hernani, um neguinho desse tamaninho, os dentes tudo torto, um em cima do outro. Um menino do cabelo ruim. Meu Deus do céu, quem tinha que fazer novela da Escravizaura. Mas o menino jogava tanto, ninguém conseguia parar ele. E ele era da minha sala na escola. Ele jogava muito, todo mundo gostava, mas era outro time adversário. Fomos jogar contra ele. Ele chegou para mim e falou assim: olha para você ver, eu não dava nada por ele, nada, nem falava com ele. Eu nem falava com ele. Porque quando você não é escolhido para nada, você tem revolta dos outros que são escolhidos. Aí a inveja faz assim, ó, te toma, você vira um monstro. A inveja é destrutiva. As pessoas invejosas, elas já acham que nunca vai ter chance. Eu pensava assim. E um dia eu joguei. Quando eu entrei no campo, com o meu quichute zerado, tive que colocar a blusa de um rapaz, porque o cara esqueceu de trazer as camisas das reservas. Eu tive que colocar o que estava saindo. Ele saiu e deu um tempo, eu coloquei a camisa toda suada, toda cheia de como é que é o nome daquele negócio? Gaieiro, como a Márcia diz. Eu entrei no campo.
Quando eu entrei no campo, o Hernani saiu lá de trás e veio em mim e falou assim: William, boa sorte para você, porque eu sei que hoje é a sua primeira vez. Falei, o cara sabe até da minha vida. Fui jogar, irmãos. Fui jogar. Gente, eu corria no campo. Eu só tinha 15 minutos para provar que eu precisava de uma chance. Joguei, irmão, corri, cabeceei, dei carrinho, fiz. Eu sempre joguei de centroavante. Eu jogava sempre na frente, então eu não ia muito lá para trás, não. Quando o time estava fraco, o técnico mandava ir para trás. E ele falava assim: vai para trás, vai, vai, volta. Aí eu ficava olhando para ele, correndo e correndo. Terminamos o jogo, perdemos o jogo. Porque vocês pensavam assim: ah, ele salvou o time, né? Vocês iam pensar que eu ia contar isso? Não. Eu sabia que o seu sorriso era de sarcasmo mesmo. Não, eu não vou inventar uma coisa para o meu sermão ficar bonito. Perdemos. E você sabe que eu substituí no jogo? Paulo Henrique. Que ele teve uma distorção lá. Ele falava os nomes técnicos lá de jogador profissional. Para mim era piti. Distúrbio neurovegetativo. Aí eu fui falar: e aí, técnico? Valeu, você fez o que eu mandei você fazer. Eu me lembro que nós tínhamos um jogo importante. Fiquei na reserva de novo. E no outro jogo na reserva, um dia o meu pai foi me assistir. E eu lá no banco de reserva. Aí meu pai foi lá, conversou com o técnico, né? Conversou com o cara. O meu pai era jogador da direita. Meu pai foi, em 1970, o melhor jogador ponta direita de Brasília. O melhor. Nós temos foto lá, meu pai com troféu. O meu pai chegou a jogar na seleção de Brasília, de 70. E o meu pai não gostava de me ver jogar. Não, você só joga de cabeça baixa, você isso, você aquilo, não vou ver não. Mas nesse dia meu pai foi. Já era final de campeonato, nós estávamos na quarta. Um time ruim. E não pense você que a gente jogava campo de gramado, com estádio, gente vendo, não, gente. Era aqueles campos arranca-toco, que passava a patrola e deixava aquele barrão, porque a terra de Brasília é vermelha. Quando você saia correndo, parecia manada de boi, aquele poeirão subindo. No final do jogo, os carros estavam tudo cheio de poeira. Não era gramado, nada de... O juiz era um cara lá que bebia um monte lá, tomava tapa dos caras porque apitava errado. Era um campeonato assim. Mas para mim era muito importante. E teve um jogo que o Paulo Henrique não foi. Aí colocaram mais um zagueiro, mas não me colocaram. Aí o outro jogo o Paulo Henrique não foi. Irmão, você acredita, no final do campeonato o Paulo Henrique estava no outro tipo de aniversário? Ah, mas pode ir. Gente, só não pode em jogo oficial da CBF, da FIFA. Mas em campeonato de terra, pode tudo. O melhor jogador do técnico estava no time adversário. Eu olhei assim para ele, e olhei para um outro rapaz que trabalhava no Senado. É ele que bancava os uniformes. Quem manda no time é quem banca, né, irmãos? Isso aí não tem como que fazer. Aí eu olhei para ele, ele disse assim. Aí os caras xingam: aquele Paulo Henrique é o filho da... E aí não sei o que e tal. E xingava aqueles palavrão. Mas ele estava lá. Um dia eu fui jogar, já era quase final de campeonato. E aí eu comecei jogando, ó. Comecei jogando. Eu falei, no mínimo só tem 11 para jogar. Eu contei, tinha 12. O mais ruim do que eu ficou no banco. Mas naquele dia, irmãos, quando eu vi o Paulo Henrique, aí na hora que a gente foi começar o jogo, era a gente que tinha que tocar. Então você tem que tocar a bola para frente, para depois recuar, né? Eu joguei já a bola para trás, o juiz, reversão. Porque não pode jogar para trás, você tem que jogar para frente, né?
Aí o Paulo Henrique falou assim: puxa, mas me substituíram bem. Aí a raiva subiu. A raiva subiu, o ódio subiu. E eu joguei aquele dia com muito ódio. E eu corri, irmãos. E eu corri, eu fiz. Aí o Paulo Henrique fez um gol. Nunca me esqueço. Porque quando você tem raiva das pessoas, você lembra de tudo que ele faz que você não gosta. As pessoas, quando têm ódio de alguém, elas não esquecem nenhum momento. E eu sei que você está lembrando de alguém que você não gosta, que você tem raiva. E nós jogamos aquele jogo. Foi empate. Jogamos no pênalti. A gente ganhou. Último jogo. Ninguém nem tinha esperança de a gente ir para a final. A gente foi. Me chamaram para jogar. E naquele dia, se alguém machucasse, não tinha substituído. E eu comecei a jogar, irmãos. Eu me lembro que eles lançaram uma bola para mim. O goleiro, porque eu estou falando para você que é pelada, tá, gente? Não é nada oficial. O goleiro foi tomar água. O goleiro está tomando água. Aí ele tomou água. Eu peguei a bola. Aí os caras, chuta! Eu fiz o gol, irmãos. Fiz o gol. Agora escute. O que é mais engraçado? Você nunca espera que você vai fazer alguma coisa certa. Tem coisas na vida que a gente não espera que vai fazer certo. Quando a gente faz o certo, a gente não tem como comemorar. E eu não comemorei, não. Fiz o gol, todo mundo começou a gritar gol. Meu Deus, está acontecendo. Correram em cima de mim. Aí esse que trabalhava no Senado, eu não esqueci o segundo nome dele, mas eu lembro que era João. Ele era o zagueirão. Ele falou assim: comemora aí, cara, comemora aí para dar um ano pro time, comemora. Eu e fiquei assim. Os caras empataram o jogo pouco tempo depois. Porque esse foi o jogo da minha vida, viu, irmãos? No segundo tempo, faltando 5 minutos para acabar o jogo, o cara lançou uma bola para mim. Eu toquei para o lado e corri na frente. O cara lançou tipo de triângulo. Eu fiquei sozinho com o goleiro. Faltando 5 minutos. Sozinho para o goleiro. Eu e o goleiro fechou tudinho. Do jeito que eu vim, meu irmão, fechei os olhos e falei: é agora. Meti um bicudo na bola, deu uma injeção na bola. A bola entrou. E o pessoal: é gol! Quando que tu quer gol? Eu corri pro lado errado. Irmão, puxei a camisa assim, rasgou a gola. E eu comemorei. Quando eu estou passando, que eu estou voltando, comemorando, faltando 5 minutos. Irmãos, 2 meninos começaram a brigar, quebraram o pau, soco e tudo mais. E o juiz foi lá, expulsou não sei quem. Faltando 3 minutos. Quem eu vejo lá? Meu pai. E meu pai olhando. Quando eu vejo do outro lado Paulo Henrique. Faltando 2 minutos. 2 meninos começaram a brigar lá. E o juiz apitou como falta. Daqui a pouco o cara foi e o juiz deu o apito. Ele já chutou na frente. Falou: corre, Lila, corre. Irmãos, eu chutei a bola para frente e saí correndo. O goleiro saiu também. Era quem chegasse primeiro na bola. E naquele dia, irmão, peguei, chutei a bola, cobri o goleiro, entrou no gol. Foi o gol mais lindo que eu fiz. Por que foi o mais lindo? Porque aquele jogo era o jogo da minha vida. De desacreditado, eu passei a ser um vencedor. As pessoas me pegaram, me levantaram. Eu fiz 3 gols numa partida. Em todo o campeonato foi uns 20 jogos. No último. Por que eu
que eu quero dizer com isso antes de orar? Você pode começar no livro de Gênesis e terminar sem estar em Apocalipse. Mas eu não estava lá em Gênesis. Mas em Apocalipse eu estava. No começo do campeonato, eu era reserva. Se der, você joga. No final, as pessoas estavam me levantando e dizendo: você é o nosso centroavante. Você é o jogador do campeonato. Porque vai ter dias na tua vida que a sua decisão vai valer pela sua vida inteira. Escute. Jesus disse assim: vinde a mim você, cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e alcançarei descanso para a vossa alma. Tem pessoas aqui que chegaram aqui como reservas da vida de alguém. Muitas vezes eu já passei na fábrica, as pessoas falando assim: olha, teu nome está na relação para ser demitido. Na igreja, irmãos, nenhuma irmãzinha bonitinha queria conversa comigo. Eu era o reserva. Se não tiver ninguém, é você. Na igreja, eu era o primeiro a carregar a caixa. Mas abrir culto, nunca. Eu era reserva. Na escola, os mais inteligentes, eles faziam os seus grupos por tipo de trabalho. Eu era o reserva. Se faltasse algum grupo, eles me chamavam. Quando a professora, eu tinha uma professora de português, eu tinha um rapaz na nossa, nunca esqueço o nome dele. Eu nunca tive inveja dele porque ele me ajudou muito. Toda vez que ele tirava 10, Carlos Leite, vem aqui buscar sua prova, 10. Fulano Beltrano, Monique não sei o que, 10. Ciclano Beltrano, 10. Fernanda não sei o que, já 10. Rogério não sei o que, 10. William Borges Queiroz. Ela não dizia nada. Eu ia pegar minha prova, eram 5, eram 6. Abaixo de 7 ela não falava nada, só entregava a prova. Fulano de tal, vem pegar essa prova. Beltrano. Professora Nadicélia, professora de português. Eu falei: professora Nadicélia, eu vou tirar um 10 com a senhora. Ela falou assim: duvido. Esse seu portuguesinho aí, tá bom. Não foi fazer uma prova de concordância, eu tirei 10. Fulano de tal, 10. Fulano de tal, 10. Fulano de tal, 10. William Borges Queiroz, sua prova. Fui pegar, eu tirei 10, professora. A senhora não falou meu nome. Ela disse: um não vale, eu vou tirar outro, professora. Era uma professora de português desse tamanho. Ela usava uma calça jeans colada, aí ficava aquela bunda lá, e ela se achava que era gata. Eu vou tirar 10 com a senhora, professora. Um dia ela me chamou para fazer um teatro na escola, que era o dia das crianças. Aí nós fomos fazer a turma da Mônica. Quem que vocês acham que fez o Cascão? William. Quem era responsável pelo teatro, apóstolo? Professora Nadicélia. Eu tenho uma peça para você fazer. Quem é você? O Cebolinha? Não, o Cascão. E ela pegou os mosquitos que ela matou, colou aqui no meu nariz, uma roupa suja. Eu era o reserva, irmãos. Eu era o reserva. Passei na 6ª série. Passei assim, raspando. Entrei na 7ª série. Você sabe que o primeiro grau, a 7ª série é a pior. Quem eu encontro como professor de português? Professora Nadicélia.
E na 7ª série nós tínhamos aula de inglês. Eu só tirava 0 em inglês. 0, 0, 0, 0, toda vez. A professora de inglês era uma americana que falava português, que trabalhava na embaixada dos Estados Unidos. Uma mulher extremamente maravilhosa. Além de ser uma mulher linda, aquela loira dos olhos azuis, linda, era uma simpatia. Meu Deus, eu via Deus na vida daquela mulher. E ela falava assim: oh, William. Ela falava William, americano. William, o que a gente pode fazer para você melhorar a sua nota? Eu vou melhorar, professora. E ela começou a me levantar. O dia que eu tirei 10, ela fez uma festa na sala. A professora Nadicélia era 5, 5,5, 5,2. Tinha acabado esse negócio de MS, SS, MI, média inferior, média superior, superior. Tinha acabado esse negócio, era 5. Ela falou: sua nota está ficando cada dia pior. Eu disse: mas eu vou passar. Chegou no meio do ano, ela me distratou na sala e disse assim: está chegando, viu, a festa do Dia das Crianças. Eu era o reserva, irmãos. Eu disse para ela assim: professora, eu não vou fazer mais o cascão. Por que não? Porque as minhas notas vão subir. E ela fazia uns sarcasmos. Vamos ver, né? Fomos estudar uma matéria. Eu pedi ajuda para o Carlos Leite. Lembra do Carlos Leite? Eu ia na casa dele todo dia. Ele era filho de médico. Só que ele estava numa sala de uma 7ª série e eu estava em outra. Fui na casa dele todo dia. Todo dia eu tomava café da tarde. Nem sabia que existia esse negócio de café da tarde. Chegava lá, filho de médico, todo dia café da tarde. Eu falei: Carlos Leite, eu não sei se eu estou vindo aqui pedir ajuda para você me ensinar português ou se é por causa do café da tarde. Pão francês, biscoito, bolo, suco, ricanamanaias. E eu nunca vi o pai dele, só vi a mãe uma vez. Era só empregada. E ele me ensinava. E ele tinha um negócio assim de ele falar cuspindo, sabe? Ele tinha uns dentão assim meio pra... Mas o cara é extremamente inteligente. E eu falava assim: Carlos Leite, eu preciso tirar 10. Não, cara, tu vai botar aquela mulher lá no chinelo. Primeira prova, 10. Segunda prova, 9. Terceira prova, 10. Quarta nota, 8. Quinta nota, 7. Última nota, 10. Na hora que ela fez a contagem, ela disse: eu vou te dar um 10. Agora eu quero fazer o Cebolinha no teatro. Ela disse assim: mas não, você não pode. Posso sim, porque eu sou o melhor do bimestre. E eu quero que a senhora diga para a turma, para a senhora arrancar a vergonha que eu tenho. Ela falou assim: você dá importância a essas coisas? Eu dou sim. Porque a Bíblia me diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu não vou viver na vergonha, porque a senhora já falou minha nota para as pessoas. Agora eu quero que a senhora fale a minha nota diante da turma. E ela chegou um dia na sala. Ela olhou para mim. Eu disse: eu quero falar as notas do bimestre. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. William Borges Queiroz. Eu fiquei de pé. Ela disse: sua nota é 10. A turma que gostava de mim, porque eu contava piada para eles direto, eles começaram a aplaudir, que todo mundo sabia do que estava acontecendo. A trama de Leviatã da professora de português. Quando ela disse 10, todo mundo aplaudiu, fez a festa. Aí ela pegou as outras provas, fez assim, e fez aquela cara assim, que ela fazia um negócio assim, esperando. 10. As meninas bonitinhas da sala já estavam me vendo diferente agora. Escute que eu vou terminar agora. Você não nasceu para ser reserva de ninguém. Você não nasceu para ser segundo. A Bíblia, quando olha para mim, a Bíblia diz assim: que você vai ser uma pessoa vitoriosa.
Está vendo como você não sabe de Bíblia? Quando você fala que você vai ser uma pessoa vitoriosa, isso quer dizer que você vai ter a mesma média do melhor ímpio. Porque o pior crente é melhor do que o ímpio. Eu vou repetir: o pior crente é melhor que o ímpio. Mas a Bíblia não te chamou para você ser média superior. A Bíblia diz que nós seremos mais que vencedor. E ele diz: para cada dia da tua vergonha, eu vou te dar dupla honra. Todos saberão que eu sou na tua vida. Todos saberão que a sua vida, ela é diferente. Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. O ímpio vai dizer o teu nome completo e ele vai dizer: você tirou 10. Você é o melhor. Você é o melhor. A Bíblia diz isso. Eu creio quando ninguém quis crer em mim. Deus acreditou em mim. Por isso eu sou mais do que vencedor. Você pode começar, se o teu nome está no livro da vida, mas hoje está dizendo, Deus está te dizendo: eu vou colocar você no livro de Apocalipse. Você vai entrar no livro da vida, no livro dos vitoriosos, daqueles que fez diferença. Eu não tenho que acreditar no que as pessoas falam, porque o futebolzinho, um campeonatozinho de um troféu que perdeu a cor no meio do campeonato, é só um pedaço de ferro. Mas aquele jogo era a minha vida, porque nem meu pai acreditava que eu seria um bom, e ele viu as pessoas me carregando naquele dia. Porque você pode ser ruim a vida toda, mas no melhor dia da tua vida, Deus está dizendo: esse será o dia que todos saberão que eu sou Deus na sua vida. Deus não quer que você seja bom o tempo todo. Ele está dizendo: vem a mim e eu vou mudar a tua história hoje. Hoje eu posso fazer você um homem campeão, uma mulher campeã. As pessoas não acreditam em você a vida toda, mas Deus lá do céu está dizendo: eu vou mudar a tua história. Todos saberão que eu sou Deus na tua vida. Você sabe por que eu creio tanto? Porque eu sei o que é ser desacreditado. Você sabe por que eu falo com a minha alma? Porque eu sei que é um coração ferido por ser reserva. A minha vida toda eu fui deixado para depois. Hoje eu entendo algumas coisas. Quando eu fui fazer um concurso, eu cheguei para fazer o concurso, cheguei para fazer a minha inscrição, tinha acabado a inscrição. Fui fazer aula de piano, que eu sonhava em ser tocador de teclado. Eu sonhava tocar sintetizador, fazer aquelas músicas de filme, era meu sonho. Todas as vezes na minha aula tinha uma atividade na igreja, eu não tinha aula. Todo mundo da igreja tinha aula. Os maiores ministérios de louvor de Brasília hoje era da minha turma, da escola dominical. Nos horários dele nunca acontecia nada, mas nos meus horários acontecia. Eu não tinha condições de pagar aula de piano, então eu pegava aula de piano na igreja. Toda vez tinha uma festa, tinha alguma coisa. Nunca aprendi a tocar piano, mas eu sei quando o F dá nota fora ali. Mas eu sabia que Deus não me chamou para cantar nem para tocar. Deus me chamou para contar os seus feitos na minha vida. Essa noite eu tive um sonho, indo em lugares, tocando em japoneses, sendo curados, sendo libertos, sendo transformados. Vai haver uma explosão de lugares que a gente não conhece. Vai nascer uma remessa de pastores japoneses, presbíteros, apóstolos, profetas, mestres, de
de lugares que você nunca ouviu falar. É o som do avivamento. E aquele que era reserva, que não contava no livro, todos saberão que Deus é na vida dele. Ninguém nunca acreditou em mim, irmãos, mas eu sempre acreditei que Deus podia mudar a minha vida. Eu nunca me esqueço, porque essa palavra que eu estou dando para vocês faz parte do meu livro. 12 horas para o milagre. Quando eu nasci, Deus falou assim: filho, toda vergonha que você vai passar vai ser poder amanhã para dizer para as pessoas que mesmo sendo reserva, mesmo esperando uma vaga, Deus vai pegar você e vai fazer mais do que isso. Todos aqueles que foi titular o ano inteiro, eles vão carregar você por causa de um jogo. Por causa de uma partida da vida. Todos que participaram o ano inteiro do campeonato, no final você vai entrar e eles vão te carregar. E eles vão dizer: o Senhor é na tua vida. O Senhor é na tua vida. Aqueles que falaram mal de vocês vão te carregar. Aqueles que falaram mal da visão, eles vão vir em você e vão falar assim: me ensina a visão. Eu tenho tanto para contar para vocês, de pessoas que falaram mal de mim. Como hoje estava falando com o Fabinho: Fabinho, aquele homem sempre apóstolo, aquele homem falava mal de você, falava mal de você. Mas foi hoje ele me pedindo perdão, dizendo assim: William, se você não levasse a igreja para a marcha, a nossa igreja seria um fiasco. Obrigado por você ter acreditado. O teu inimigo que fala mal de você, ele vai dizer assim: foi você que fez a diferença. Foi você que fez a diferença. Foi por causa de você que consegui. Foi por causa de você. O teu nome pode não estar no livro de Gênesis, mas no livro da vida em Apocalipse. O profeta de Deus vai ver o teu nome lá, e ele vai estar completo para o dia do Senhor. Se você crê nisso, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Dê um grito de vitória. O teu nome vai estar escrito por causa de um dia. O dia. Você sabe por que eu gosto de falar essas coisas para vocês? Porque eu acredito em mudança de sorte. E eu estou vendo que Deus está mudando a sorte de muita gente aqui. Marquinhos, Deus vai mudar a tua sorte, Marquinhos. Mari, Deus vai mudar a tua sorte nesses dias. Vocês serão surpreendidos por notícias poderosas. Deus vai nos surpreender com notícias agradáveis. Deus vai estar dizendo para você: eu estou te escolhendo hoje para algo muito grande. Sabe por quê? Enquanto você está achando pequeno, Deus vai usar você. Porque Deus não usa vaso grande, Deus usa vasos pequenos. Porque vasos pequenos são vasos limpos. Tem alguém aqui para glorificar isso? Tem alguém aqui para concordar com essa palavra? Eu vi o Paulo Henrique hoje na minha história. Eu vou colocar o nome dele. Nunca mais eu vi. Eu vou colocar o nome do Hernani. Hoje é a primeira vez, né? Boa sorte para você. Eu vou botar o nome da professora Nadicélia. Quando ela me escolhia só para ser o cascão na escola, foram essas pessoas que fizeram a minha história. Não é as pessoas que batem nas tuas costas é que vai fazer a história. São aquelas que foram pedras no seu caminho. Ah, mas fulano, mas Beltrano, por isso que a minha vida é assim. É nada. São elas que vai te promover. Quando você estiver lendo meu livro, você vai ver essa história. E você vai dizer: meu Deus, que show. Eu venci, irmãos. Eu sou tão grato a Deus. Eu
pensando que a minha vida ia acabar porque eu não conseguia pegar aula de teclado. Eu pensei que a minha vida ia acabar porque eu não tirava 10 na prova de inglês. Eu contei para vocês aqui que eu tirei 10 um dia. A professora fez uma festa, eu tirei 10. Eu tirei 10. Um dia tive um casamento e eu fui jogar bola na rua de trás. Meu pai falou que me procurou o Guará inteiro. O Guará é o nome do bairro. Eu cheguei em casa, meu pai me deu uma surra na frente de um amiguinho e me deixou dentro de casa e falou assim: quando eu chegar eu quero a de 2 e quero a de 6. E eu fiquei decorando a tabuada. Toda vez que eu dizia a tabuada errada, meu pai me batia. E era surra de cinto. Nunca morri. E minha mãe ainda que pedia a de 5, a de 8, a de 10. A de 10 era mais fácil, a de 1 era mais fácil, porque eu decorei rápido. Mas as outras, nunca tive problema com a matemática, porque eu tinha a tabuada aqui. Todas aquelas surras não foram em vão, porque toda vez que eu fazia a prova de tabuada eu tirava 10. A tua dor vai se transformar na tua maior alegria. E se você hoje quer viver os dias da promessa, se você hoje assume seu lugar na história, eu quero convidar você, presta atenção que eu vou falar agora, a assumir a sua posição de reserva de qualquer coisa e deixar que os personagens que vão marcar a tua vida seja o seu trampolim para o futuro. Se você, que nós estamos no meio do ano, 2013 é o ano da maturidade, o decreto do Eterno para um avivamento legítimo. Maturidade só vem depois dos problemas. Maturidade só vem depois das guerras. Maturidade só vem depois do desafio. Eu quero te convidar hoje a você assumir a sua posição de reserva. Apóstolo, mas meu nome já está escrito no livro da vida. Eu sei, mas assumir que aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. A não duvidar dele, o que ele vai fazer? Se você é essa pessoa, vai ficando de pé, bem devagar. Fecha os teus olhos. Eu quero convidar você, por favor, ninguém faça nada. Deixa do jeito que está as coisas. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E eu quero que você agora comece a visualizar a tua história. Quando você for visualizar, lembre das tuas professoras que dizia que você não ia dar em nada. Visualiza a tua profissão de português. Quem sabe você teve uma nadicélia na tua vida. Aquela professora do Gacô, aquele professor Carrasco. Visualiza. Aquele homem que disse que você não ia ser nada. Aquela mulher que disse que você não ia ser nada. Visualiza a tua família salva, apesar dos pesares. Veja as pessoas que são pedras no caminho, ou aquelas que foram. Levante a tua voz e comece a proclamar: mesmo, Senhor, que hoje a minha vida não seja tudo aquilo que eu esperava. Eu sei que quando eu comecei a minha vida cristã, meu nome não estava no livro de Gênesis. Que o meu nome estava no livro de Gênesis.
Eu sei, Senhor, que quando eu comecei minha fé, antes o meu nome não estava escrito no livro da vida, mas hoje o meu nome está lá. Ô Senhor, começa uma reconstrução hoje. Levante a sua voz e comece a falar em línguas. Veja a mudança da tua história. Quem é hoje? Quem é Sheila hoje? Quem é Ricardo? Quem é Tiago? Quem é Carol? Quem é Miuque? Quem é Marcela? Quem é Renato? Quem é Ana Paula? Quem é Costa? Quem é? Quem é Douglas? Quem é Lucas? Quem é Jacob? Quem é Fernanda? Quem? Quem? Você começou uma vida sem futuro, mas Deus lá do céu disse: tu és o meu filho amado, tu és filho amado. Eu te escolhi, eu te chamei do ventre da tua mãe. E hoje eu te digo: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu, o Senhor, te ajudo. Não temas, nem olhe para a direita nem para a esquerda, porque eu, o Senhor, Remanai te cai de comanai shirianana, Rebalabasubi comanabatevinas depanai. Eu sou o Deus que te pego pela tua mão direita e te chamo pelo teu nome. Tu é filha minha, tu é filho meu. Eu removo a tua vergonha e te coloco em lugares altos, e tu verás a dupla honra. Recanabanaya shorikandarayashe, Rei canabatubi comanabatevinas. Vou abrir os teus olhos e tu verás onde estão os teus opressores. Onde estão os teus opressores? O Senhor te diz: Heramanaya sheye, Oremanaya shuria denemanaya she. Levante a tua voz. O Senhor Deus sopra sobre ti hoje, e Ele te diz: eu sou a esperança. Eu sou o Deus que faço coisas novas. Possa ser que você não jogue o campeonato inteiro, mas jogarás o jogo da vida. E todos saberão que eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Levante a tua voz e comece a falar em línguas. Levante a tua voz e comece a contemplar a mão do Senhor. Contempla, Remanás. Eu sou o Deus que faço a estéril mão de filhos. Eu sou o Deus que faço do solitário que ele vive em família. Eu quero ouvir a voz das mulheres, eu quero ouvir a voz dos homens. A presença do Espírito Santo está neste lugar. Tome posse do Espírito Santo. Levante a tua voz, homens. Levante a tua voz, mulheres. Levante a tua voz. O Espírito Santo toca nele. Toca nele. Ele vai mudar a tua história. Levante a tua voz. Levante a tua voz, adorador. Levante a tua voz. O teu choro, o teu pranto. Hoje Deus está dizendo: Remanaya chorikandaraya she,
Vem reconstruir a mim. Vem reconstruir minha família. Vem reconstruir a minha casa. Vem Jesus. Ei, ei, reconstruir. Vem reconstruir a minha vida. Vem reconstruir minha família. Vem reconstruir a minha casa. Vem Jesus. Levante as suas duas mãos e comece a orar. Eu estou vendo aqui algo de Deus mudando. Eu estou vendo pessoas aqui que já estavam no alto do monte, sem roupa, prontos para a morte. O Espírito de Deus me autoriza a dizer que está te dando vestes novas hoje. Vestes novas. Ele está dizendo: eu vou mudar a tua sorte. Eu sou o teu Deus. Eu te pego pela tua mão direita e te digo: eu te ajudo. Te ajudo. Quantos aqui sentiram a presença do Espírito Santo e o Espírito Santo te tocando? Eu vou falar aqui de 5 pessoas que Deus vai tocar essa semana. 5 pessoas aqui que eram reservas na vida. Você sabe o que a professora te disse. Você sabe o que o teu marido te disse. Você sabe o que a tua ex-esposa te disse. E você não tinha mais esperança. Você não acreditava mais que Deus pudesse mudar a tua história. E você se identificou com o meu testemunho. Você se identificou com a tribo de Dan. E você se identificou que Deus faz aqueles que são para que não seja, e aqueles que não são para que seja. Eu vejo aqui um mover de Deus aqui na frente. Um rio tomando. Este altar hoje está limpo, puro. Há um mover de Deus. Tira essa caixa, por favor. Há um mover de Deus aqui. E eu quero que você saia do seu lugar. Tira esse negócio aqui. Se essa palavra falou com você, não vem por emoção não, irmãos. Tem 5 pessoas. Não venha por causa da emoção, o choro. Venha porque você sabe que a partir de hoje, por causa dessa palavra, algo novo vai acontecer. Você viu no mundo espírito, você viu algo acontecendo. Você viu o teu inimigo dizendo para você: foi por causa de você, foi por causa do teu Deus que Deus mudou a nossa sorte. Um dia Faraó disse: a sorte do Egito mudou por causa do Deus de Zafanapaneia, por causa de José, ramo no frutífero. Se Deus tocou no teu coração, saia daí e venha selar a profecia aqui agora. Venha chorando, venha clamando. Reconstruir. Forte, forte. Vem reconstruir minha família. Deus vai fazer da história uma